2h26, a gente recebendo aqui o Dr. Williams Ramos, que é ebiatra, junto com o Luquinha, tá batendo um papo aqui, porque a gente está orientando você aí de casa sobre drogas, filhos, quando bebe demais, quando usa droga. Luquinha, a gente está com uma pessoa na linha, mas ela não quer se identificar, tá bom? Vamos falar então. Alô, boa tarde, obrigado pela participação, viu? Pode fazer a sua pergunta. Então, eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho um filho dependente químico há 20 anos, especificamente na cocaína. Ele já chegou a ficar 3, 5, 6, até 1 ano sem uso da droga. É só ele não ter dinheiro, é só ele não trabalhar, ficar desempregado, como já ficou várias vezes, e ele fica bem. Quantos anos ele está, minha linda? Pegou algum valor, já não aparece mais nem em casa. Quantos anos ele está, minha linda? Ele está com 39 anos. Sempre foi assim? Perdeu a família, a esposa, o filho, perdeu tudo devido ao uso das drogas. Quer dizer, da adolescência para a vida adulta. Eu acho que esse exemplo mostra a importância que a gente tem que enxergar na prevenção mesmo, porque quando a pessoa começa a usar alguma substância, começa, por exemplo, o álcool, e é o que a gente estava falando aqui, álcool também é droga. Né? E as pessoas, o senhor pode repetir essa informação, por favor? Álcool, bebida alcoólica é droga. Então é isso que a gente tem que entender e a gente tem que lutar e combater. Porque muitas vezes começa naquela coisa que é o social, né? Bebe socialmente, muitos adolescentes começam dentro de casa, né? Os pais acham bonito. A gente vem de uma época que ainda, alguns devem lembrar aqui, molhava a chupetinha da criança na cerveja, dava para chupar chupeta, bebia cerveja para ficar com bigodinho e culturalmente achava isso muito normal. Só que assim, quando a pessoa começa a beber, já na adolescência, a gente não sabe qual vai ser o futuro lá na frente. E esse rapaz provavelmente é alguém que, além de todas as questões sociais que podem estar envolvidas, como a gente comentou, mas tem a questão genética, ele tem uma predisposição. Então o que vai acontecer? Esse cara começa agora cedo na adolescência e não vai conseguir parar depois. Então é melhor pagar, não pagar para ver. Exatamente, não dá para pagar para ver. Quais são os sinais, doutor, antes do Face, rapidinho? Os sinais que os pais podem perceber. Na verdade, os sinais é até interessante a gente falar assim, toda vez que a gente vem aqui eu falo muito assim, olhem para os seus filhos, estejam próximos, isso é muito importante. Porque a gente sabe que quando o pai começa a desconfiar que o filho está usando alguma droga, ele já está fazendo uso há 3 anos. Então a distância é muito grande, entendeu? Porque muitas vezes o álcool ele não considera droga, acha que é uma coisa social, acha até bonito, né, dar risada. Mas então, os sinais que você tem que ver, começou a mudar muito o grupo de amigos, aquele grupo que tinha um certo, que você conhecia, era um padrão mais tranquilo, ele começa a mudar muito, ele começa a ter uma queda do desempenho escolar, então começa a ir mal demais na escola, sem nenhum motivo aparente, não é dificuldade de aprendizagem, ele começa a ter posicionamentos diferentes, às vezes começa um enfrentamento muito maior, muitas brigas, muitos conflitos. Ou seja, a gente entende que o adolescente tem mudanças sociais, mas quando isso começa a ficar muito exacerbado, muito exagerado, é bom dar uma olhada. Olha só, Luquinha. Só mandar um beijo para a Milena, a Tamara, a Bárbara, um abração para o Fernando, que estão acompanhando a gente aqui. E para a Chile. A Chile, você chegou, eu queria deixar para mandar um beijo quando ela chegasse, a nossa aniversariante do dia, a nossa querida amiga, irmã Schiller Souza. Tão linda, né, Solange? Deus abençoe você, viu, Chi? Pessoal, a pessoa pediu para não falar o nome, mas é uma mãe que encontrou, agora ela sabe o que é, mas quando ela encontrou, ela não sabia. Pinos vazios de cocaína na gaveta do filho. Diz que estava bem escondidinho, mas ela foi limpar e encontrou. E ela não sabe como fazer, porque ela pergunta, filho, tudo bem? Filho, está tudo bem? Diz que não mudou o comportamento dele, por enquanto ela diz que não vê isso. O que ela pode fazer? Eu acho que tem 2 situações aí, né? Ela já achou. Então ela já tem alguma coisa palpável para discutir com esse adolescente. Então acho que o mais importante é ela tentar chamá-lo para uma conversa, abrir o jogo. Pode ser que ele negue, pode ser que queira dizer que não é dele, que aquilo... Mas tudo bem, mas ela tem uma evidência que ele vai ter que, de alguma maneira, se justificar. Eu acho que muitos pais cometem o erro de repente, achar alguma coisa e ficar quieto porque fala, pô, meu filho vai se revoltar, eu vou arranjar um problema maior. Gente, não dá para fechar os olhos, está acontecendo, ela já encontrou. Então, ela tem que abrir o jogo e conversar sobre isso. Me assusta muito mais pais que, às vezes, preferem ficar quietos ou preferem aceitar. O filho fala, olha,
olha, estou usando maconha mesmo, vou usar e pronto. E aí o pai fica quieto, aceita passivamente, mas a gente tem que entender que a gente tem que estar trabalhando com o nosso filho, tem que estar tentando conversar e aquilo, não desistir nunca, continuar lutando por isso. Pois é, se Deus quiser a gente vai fazer mais programas sobre isso, porque o nosso tempo é bem curto, né, por conta do horário eleitoral, mas no próximo a gente vai mostrar o que é a cocaína mesmo, esses pininhos, o que é, entendeu? Cada coisinha aí para você entender. Tem uma droga muito forte que está chegando, que é a Crocodile, que acaba com a pessoa. A gente vai falar sobre isso, né, Luquinha? Pois é, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você votou nas últimas eleições e perdeu o seu comprovante? Saiba o que você pode ser feito nessa situação. Hora do voto. Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação. Eu votei nas últimas eleições, mas perdi os comprovantes. Como faço para comprovar meu voto? Solicite a qualquer cartório eleitoral uma certidão de quitação eleitoral. A certidão também pode ser emitida por meio do site do TSE. Eleições 2014, hora do voto aqui na Band. O que não pode esquecer é de voltar, viu, gente? Que a gente precisa mudar esse nosso país para melhor, né? Eu falei, voltar, deixa eu só comentar um negócio. Saiu aqui no site do UOL e não é... O cara que está trabalhando para Dilma, um carinha que está com a bandeirinha lá, ele vai votar na Marina. Achei engraçadíssimo isso. A gente já volta. Eu não falei nada, foi ela. Eu tô falando que tá no UOL. Achei engraçado. A gente já volta.